Fábio, vamos começar explicando um pouco o que é o crime cibernético e como isso afeta a vida do cidadão. Excelente. Acho que é um ótimo começo mesmo, Felipe. Eu acho que o primeiro ponto é que há uma confusão sobre um crime cibernético, uma fraude cibernética e um incidente cibernético. E são coisas completamente diferentes que é importante a gente conceituar aqui. Então, vamos começar pelo incidente cibernético. Quando você fala em incidente cibernético, você está falando principalmente na violação do que é chamado nesse mundo da cibersegurança de tríade da segurança da informação, que nada mais é do que a confidencialidade da informação, a integridade da informação e a disponibilidade da informação. Quando uma ou mais desses fatores são violados, você tem um incidente cibernético. Nem sempre o incidente cibernético é um crime. Acho que um exemplo que o mundo inteiro viu foi o evento da CrowdStrike. Não foi um crime cibernético, foi um incidente cibernético. E causou estragos no mundo inteiro, paralisando operações de companhias aéreas, e, enfim, foi um caos, na verdade, né, por algumas horas. Então, quando a gente está falando de incidente cibernético, ele tem essa característica da tríade da segurança da informação. Aí a gente sobe um degrauzinho e vamos para as fraudes, popularmente chamadas de golpes. A fraude, Felipe, ela está muito relacionada com a questão do estelionato. Então você tem alguém tentando enganar o trem e através dessa manipulação conseguir alguma vantagem, geralmente financeira. E uma característica importante das fraudes e do estelionato em geral é que é necessária a conduta ativa da vítima. Eu costumo explicar isso de uma forma mais simplificada, como se fosse um mágico. O mágico, ele está ali fazendo a mágica dele e ele está tentando fazer com que você acredite na mágica que ele está fazendo. A mágica só tem sucesso se o interlocutor acreditar. No estelionato, para que o estelionato se concretize, é necessária a conduta ativa da vítima. Ou seja, o estelionatário, ele tenta enganar a vítima, seja da forma que for. Se a vítima não fizer a parte dela, o crime não acontece de estelionato. Então, daí a importância da prevenção, né, da conscientização, do letramento digital, para que as pessoas percebam quando elas estão sendo manipuladas e não caiam facilmente, né, numa armadilha, né? E, por fim, o crime cibernético. Novamente, é importante conceituar, né? Crime, em geral, é uma conduta humana que está tipificada no Código Penal como crime. Então, eu diria o seguinte: tudo que está lá escrito que é crime, é crime. O problema, Felipe, é que hoje o mundo está sendo digitalizado e o Código Penal, quando ele foi escrito, não existia essa situação. Então, a gente não tem hoje uma legislação específica, uma adequação do Código Penal para tratar especificamente dos crimes cibernéticos. Todavia, vale ressaltar que os crimes cibernéticos, eles podem ser próprios ou impróprios. O que é um crime cibernético próprio? Ele só pode ser cometido através do meio cibernético. Então, eu tenho um hacker que invadiu o sistema de uma empresa. Ele só vai conseguir fazer isso através da tecnologia. E eu tenho os crimes cibernéticos impróprios, que são crimes que já eram cometidos no mundo físico e que passaram a usar o meio digital para serem cometidos também, como uma ampliação da infraestrutura do crime para cometer esses atos. Bom, vamos tratar de um que você acabou de falar, que são as fraudes, que me parece que é o golpe que muita gente cai. Você recebe um link e às vezes com um cara que parece que é o link que o banco mandou, ou a Receita Federal mandou, o governo. Aí a pessoa desavisada clica e ali começa toda essa relação de fraude, como você bem colocou. Exato. Então, como é que a pessoa pode não cair nessa armadilha? Quando aliás, às vezes ela vê esse logo que ela fala, eu reconheço o logo, esse aqui é o logo do meu banco, esse aqui é o logo do Gov Brasil. Como é que ela faz para descobrir que, o suspeitar, falar, isso aqui tem cara de ser fraude? Felipe, eu acho que por trás de uma tentativa de fraude, ou melhor, de uma tentativa de estelionato que começa com uma fraude, né? Existe um trabalho muito sofisticado do crime
para colocar todas as características para que aquilo de fato pareça verdade. Fora isso, você tem toda uma estrutura que é natural do ser humano, psicoemocional, como senso de urgência, ou receber uma mensagem do governo falando: olha, você está sendo intimado, clique aqui para você entender o que está acontecendo. A pessoa, às vezes, na ânsia de querer resolver, de falar: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Do que é que eu estou sendo acusado? Ela vai lá e clica. Então, eu diria o seguinte, Felipe, se eu tivesse que colocar uma regra única, o que não é possível, mas para mim a mais importante é: desconfie sempre. Primeiro desconfie, depois você faça algo. Se você desconfiar e respirar 2 minutinhos, você vai voltar, o seu emocional vai baixar um pouco, né? Aquela sensação de urgência que você tem, que é onde eles mais se aproveitam, e você vai parar e pensar: poxa, a Receita Federal costuma se comunicar dessa forma? Acho que não. Deixa eu entrar no site da Receita Federal, então, usando a minha conta do .gov, e ver se lá tem uma comunicação. Então, eu sempre falo: desconfie primeiro, busque os canais oficiais, e lá nos canais oficiais vai ter a resposta que você está buscando. E mais do que isso, né? Não existe, Felipe, nenhum e-mail, nenhuma comunicação, nenhum telefonema que seja tão urgente que você não possa parar 5 minutos, respirar e pensar para ver se aquilo faz sentido ou não, racionalmente. Eles pegam a gente no emocional. Então, se você sair um pouquinho do emocional e parar para pensar como se fosse uma pessoa te contando aquilo, você vai, às vezes, vai olhar e falar: não, eu não vou fazer isso, eu vou procurar outro caminho. E aí esse problema existe também para as pequenas e médias empresas, né? Você recebe um link lá também sobre: olha, isso aqui é a Receita Federal, isso aqui, olha, você está com algum problema aqui, e o empresário pequeno, médio empresário, que já vive angustiado com o juro mais alto do mundo, com um monte de problema, fica desesperado com aquilo, vai lá e clica e abre. Essa é uma outra preocupação também na pessoa. Agora a gente está falando da pessoa jurídica. Da pessoa jurídica. Felipe, os números mostram, né, as pequenas e médias empresas, por incrível que pareça, elas são as mais atacadas. Então, você está falando de 6 em cada 10 ataques, ou melhor, 62% dos ataques dirigidos às pequenas e médias empresas. E qual a razão disso? Justamente porque os criminosos sabem que essas empresas não possuem infraestrutura tecnológica, não possuem times preparados para lidar com isso. E, no final das contas, uma pequena e média empresa, seja o cabeleireiro da Dona Maria, seja uma pequena e média empresa já chegando perto dos 300 milhões de faturamento por ano, essa empresa é feita de pessoas. E, geralmente, pessoas que não têm a cultura da cibersegurança e estão desatentas a isso. Então, a gente tem um estudo que de cada 10 empresas que são atacadas, pequenas e médias empresas, 6 delas fecham 6 meses após o ataque. Pensando que as pequenas e médias respondem por 99% do PIB, 70% da renda do brasileiro, é um estrago. É um estrago. Agora, investir em segurança cibernética parece que é o último item da conta, né? O cara ficar fazendo tanto, vamos cortar aqui, tem que mexer no estoque, tem que renegociar com o fornecedor, tem que pagar imposto. Como é que nós podemos aumentar a conscientização do cidadão brasileiro, tanto pessoa física como o dono de uma pequena e média empresa, que ele precisa se preocupar muito com a questão da segurança cibernética? Felipe, esse ponto extremamente relevante. Eu fui paraquedista profissional por 20 anos, Felipe, e eu trago aqui um aprendizado que eu tive no paraquedismo. Tem algumas coisas na aviação, no paraquedismo, que se você não fizer como prevenção, no dia que acontecer, e você não sabe quando vai acontecer, você vai morrer. O problema, respondendo a sua pergunta, é que, dentro do meu entendimento, o brasileiro não tem a cultura de acreditar que as coisas acontecem. Então, eu tenho amigos empresários que têm pequenas e médias empresas e eu vivo falando para eles: por favor, cuida disso. E eu escuto: eu sou pequeno, ninguém está olhando para mim, estão preocupados em roubar dinheiro de banco, de empresa grande, mas não é uma verdade. Então, a prevenção ainda é o melhor caminho. Assim como no paraquedismo você usa um paraquedas reserva, na moto você usa um capacete. Nunca esqueço uma vez que eu fui sair de moto,
na época que não era obrigatório o capacete, e meu pai veio até a porta e falou assim, filho, põe o capacete. Eu falei para ele, pai, eu vou só até a padaria. Ele falou assim, tudo bem, então pode pôr o capacete só quando você for cair. E aí, desse dia para frente, eu nunca mais deixei de usar o capacete, né? Por conta da mentalidade que está por trás disso, né? A prevenção de coisas que você não sabe quando vão acontecer. E acontecem.